Falar da campanha Abril Azul, que conscientiza sobre o autismo, que é um transtorno do desenvolvimento neurológico. E essa é uma condição permanente e complexa que afeta a comunicação, o comportamento e a interação social das pessoas que possuem. E hoje eu vou conversar aqui no nosso Ver Mais com a Letícia, que é coordenadora técnica da AMA, que é a Associação de Amigos do Autista aqui da cidade de Itajaí. Mas eu tenho também um convidado todo especial. Como que é seu nome? Samuel. Samuel, quantos anos você tem? 12. 12? Samuel, você frequenta a AMA? Não. Hoje você é um associado da Associado? AMA, né? Ah, Isso. e o que você gosta de fazer quando você tem um tempo livre, assim? Tempo livre? Gosta de brincar? Sim. É? Você brinca de quê, geralmente? Você gosta de jogar? Bola? Gosta de jogar bola? E é bom? Sim. Faz gol? Sim. É? Letícia, boa tarde, Boa tudo tarde. bem? Seja bem-vinda ao nosso Ver Mais para a gente falar de um tema tão importante. Quando a gente fala do autismo, quando que ele é identificado? Então, o autismo a gente pode... Hoje já tem muitas pesquisas que falam inclusive do bebê, né? A nossa realidade brasileira ainda é um pouquinho mais tardia. Ali por volta de 2 anos e meio, 3 anos, a gente já começa a perceber que aqueles sintomas que podem iniciar com um atraso de linguagem, de comunicação, tem outros que de repente a família ainda não observou. Então, algumas crianças é bem notório logo no começo do desenvolvimento e outras um pouquinho mais tarde. E hoje a gente sabe de casos de adultos que identificaram só tempo depois mesmo. Isso, a gente tem uma procura bastante grande, inclusive de pais de autistas, que olham para o desenvolvimento do seu filho e pensam, né, nossa, eu me reconheço no meu filho. Por muito tempo, esse motivo foi assim, se isso é alguma característica, eu também sou, então ele não é. Hoje a gente vem em uma onda ao contrário, então se o meu filho tem um suporte, tem ajuda, eu também vou procurar e acaba descobrindo essa possibilidade. E quando a gente fala de qualidade de vida, o autista precisa ter acesso a que recursos? Então, quando a gente pensa nos recursos, a gente tem que pensar ali na fase inicial da vida, né? Então, a gente vai entender qual é a dinâmica desse sujeito, qual é a necessidade dele, a gente vai entender que equipe multidisciplinar inicialmente, para entender quais são as características dos sintomas e prognóstico. E depois eu sempre tenho dito, inclusive na Câmara de Vereadores, eu tive a oportunidade de dizer isso, que a gente não precisa de coisas específicas para o autista, a gente precisa de conscientização, a gente precisa entender que ele precisa usar a unidade básica de saúde, ele não precisa de uma unidade especialmente para ele não precisa de um médico especialmente para ele, uma apresentadora especialmente para ele, né? O que, na verdade, precisa mais de forma emergencial é a conscientização das pessoas. Como a gente pode fazer para... Isso porque as pessoas têm esse entendimento de que o autista é uma pessoa que tem alguma doença, né? E na verdade não é, Não um é doença. transtorno, é uma condição que ele tem um desenvolvimento diferente da maioria das pessoas. Então talvez ele vai precisar de uma adaptação, como ser atendido num atendimento preferencial, ele vai precisar de um espaço que tem menos barulho, menos luz, mas não que ele precise de algo que seja muito diferente. Eu digo também que para o atendimento ou para a sociedade, para a pessoa autista, ele precisa de mudanças de atitude. Quando a gente vê uma pessoa com uma deficiência física, a gente pensa, precisa de uma rampa, precisa de uma calçada sinalizada, né? Para o autista, muitas vezes, é a mudança de atitude, da gente entender que está tudo bem se ele está balançando os braços. É o acolhimento da sociedade, é o Perfeito. acolhimento da escola. Perfeito, é isso. Falando em escola, Samuel, você gosta da escola? Sim. Sim? É onde você estuda? Lá no... Lembra o nome de um amigo? No Gaspar, né? eu estudo lá no Gaspar. No Gaspar? Sim. Ah, o que você faz lá no Gaspar na hora que você está no intervalo assim com os amigos? Vocês jogam bola? Não. Não? Lá vocês brincam de alguma coisa? Não, eu fico andando pela escola. Conhecendo os ambientes, que legal. E quando a gente fala da AMA, né, qual que é a situação? Eu sei que uma época tinha fila para os atendimentos, como que está isso hoje, Letícia? Continua tendo, né? A gente ainda tem esse papel que é além do serviço terapêutico, que são as filas de espera. Então, os serviços que acontecem na AMA são, sim, com equipe multidisciplinar, com atendimento pedagógico, mas o nosso papel quanto instituição é oferecer para essas famílias um espaço de acolhimento, um espaço de orientação, um espaço onde a gente vai sair de dentro da instituição para levar essa informação
para fora, para escola, a gente tem recebido convite para hotéis, para empresas que querem entender sobre como, né? Hoje eu sempre digo também, acho que tenho falado muito sobre, mas tudo bem. A gente fala sobre a criança autista, mas hoje a gente tem na AMA, inclusive, colegas de trabalho autistas. Quais são as necessidades deles? Então, os espaços, cada vez mais, inclusive o mercado de trabalho, eles querem saber, né? Eu preciso respeitar esse comportamento dele, como é que eu faço para, né, que seja um espaço, um ambiente que seja bacana para todo mundo? Então, a AMA tem sim a fila de espera, a gente tem hoje mais de 1.300 associados, então mais de 1.300 pessoas em Itajaí com diagnóstico. A gente tem um atendimento pelo município de 150 crianças e adolescentes e mais 100 crianças pelo governo do estado. Então, aguardam na fila de espera para algum tipo de atendimento até 18 anos, em torno de 800 pessoas. É muita gente, né? É muita gente. Letícia, e como que faz para saber, conhecer os direitos dos autistas? Então, a gente tem algumas leis regulamentadas, né? A gente tem a lei Berenice Piana 12.764, a gente tem disponível na internet, também pode entrar em contato conosco, que tem, né, umas diretrizes básicas em relação a vários direitos, em relação à escola, atendimento preferencial. E a gente tem as leis brasileiras de inclusão, que daí são gerais, né, para qualquer sujeito com alguma deficiência. Porque eu também digo que para o autista, apesar deles não entenderem essa questão da deficiência, para fins legais eles são considerados sim, para que eles tenham algumas garantias de alguns direitos, né? E mesmo a gente falando dos autistas, eles são diferentes, né? Não é a mesma características para todos. Isso. Porque quando a gente fala da questão da comunicação, quando o Samuel chegou, eu já tinha ouvido falar que tem pessoas que não gostam que a gente abrace. Eu sou uma pessoa que sai abraçando todo mundo. Eu dei a mão para ele, gente, ele me deu um abraço que vocês não têm ideia. Ele gosta de abraçar. Ó, é do meu time, eu também. E foi o abraço, tá, gente? Um abraço apertado. Então, eu acho que a gente pode ir conhecendo e respeitando, conhecendo a família, a mãe. Perfeito. E Isso. A gente fala assim, autismo, né, que é a forma ainda que é mais conhecida, mas a nomenclatura correta é assim, é um transtorno do espectro autista, que vai englobar justamente isso, é que é um espectro de variabilidade de sintomas. Então, a gente vai ter pessoas que gostam muito do contato, que às vezes vai ter dificuldade de perceber o espaço do outro, já abraça, já beija, já quer ir embora junto. E tem aquele que vai ter uma certa restrição ao contato visual, ao toque, né? Então, para cada um desses sintomas que você falou no começo, né, de comunicação, de comportamento, o aparecimento dos sintomas podem ser muito diferentes. Muito obrigada, amei conversar com você. Com você também, Samuel, amei o abraço. Fica aí que a gente vai abraçar mais. Fica aí, não vai embora não.